Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Intervalo Literário e hoje a gente vai conversar de uma forma um pouco informal, porque eu quero só mostrar para vocês o primeiro capítulo desse livro aqui, A Formação da Personalidade, do padre Leonel Franca. É uma obra da Edições Quirion, que eu estou há um tempo já querendo ler e eu resolvi nessa quarentena, que está terminando, né? Pegar aqui para ver o primeiro capítulo. Eu já tinha lido o primeiro capítulo, mas eu tive que ler de novo porque eu li e não continuei. Mas, como são textos curtos, não tem tanto problema. Assim, curtos, relativamente curtos. Então vamos lá, vamos começar esse vídeo. Como vocês viram, o título é A Formação da Personalidade. Então aqui no início, ele vai dar uma explicação, né, do que é a formação, qual a importância da formação e o que ele quer trabalhar com todas essas palestras. Parecem que são palestras que ele está dando, são falas dele que foram transformadas em texto para o livro. A formação da personalidade, o que é formação? Na página 11 ele vai dizer o seguinte: formar-se é, no sentido amplo, adquirir novas qualidades, acordar perfeições que dormiam nas possibilidades da nossa natureza. É bonito, não achei difícil o texto, mas é cheio de coisas que estão no background da carga que esse homem traz a respeito de educação. Ele estudou, né, com jesuítas, ele tem uma formação jesuíta e tudo mais. Falar nisso, né, podia até falar um pouco do padre antes da gente começar. Deixa eu ler aqui para vocês. O padre Leonel Edgar da Silveira Franca nasceu em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Fez os primeiros estudos no Colégio Anchieta, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, onde viria mais tarde a lecionar. Ingressou na Companhia de Jesus em 1908 e em 1910 iniciou seu curso de letras próprio da formação dos jesuítas. Depois ele foi para Roma, estudou filosofia na Universidade Gregoriana e voltou para o Rio em 1915 e ele fundou a PUC. Fechou. Tem muito mais coisas aqui, ele escreveu vários outros livros, ele escreveu Noções de História da Filosofia, A Igreja, a Reforma e a Civilização, ele escreveu também A Crise do Mundo Moderno e a Psicologia da Fé. A Psicologia da Fé eu tenho aqui em casa. O que ele vai fazer logo aqui no início, nesse texto, que ele vai dizer que formação é a mesma coisa que cultura. E então ele vai explicar a cultura. Cultura é uma palavra aplicada ao ser humano por analogia. O que é cultura? Ele vai dizer: tomai uma terra no seu estado nativo, tudo em desordem e confusão, selvagem, e você vai trabalhar aquela terra, né, para que ela seja fecunda. E quando você transporta esse conceito, o que é cultura? O que é formar o homem? É transformar o homem selvagem, né, o bárbaro, num homem culto. Por isso que se diz o homem culto. O homem culto foi o homem que foi cultivado às suas perfeições. Olha só, o que ele começa falando que é formar-se? Adquirir novas qualidades, acordar perfeições que dormiam nas possibilidades da nossa natureza. Mesma coisa acontece com a terra, né? A terra tá ali quietinha, só tem mato, só tem veneno, tem uns negócios, crescem umas plantas do nada, aleatória. E aí você tem que cuidar dela para que ela seja frutífera. Ela tem potencial, mas ela, se ninguém mexer nela, ela não vai dar o que você precisa. Mesma coisa com a pessoa. Se você não cultivar o ser humano, ele vai ser um bárbaro, um inculto. E eu achei impressionante quando ele falou o seguinte, que cultivar o ser humano é trazer aquilo que é universal e perfeito da humanidade à tona. Olha só, uma página de Homero, de Aristóteles ou de Santo Agostinho: sentimos palpitar de eterno humano que é nosso, e no fundo de nós ainda hoje desperta consonâncias profundas. Tá na página 12. Então, a formação vem de duas coisas, né, que são importantes para o ser humano. Ele vai falar que a gente precisa da aquisição de técnica e também da formação da personalidade, que é do que vai tratar o livro, certo? Então ele vai dizer o seguinte: a técnica é um diálogo entre mão e cérebro.
A técnica é a aplicação da inteligência nas dinâmicas necessárias para o desenvolvimento de atividades que têm valor econômico, que têm valor de sobrevivência, certo? É a aplicação do conhecimento à organização da vida, é isso que ele fala. A formação exige afinco e não basta a boa vontade. Então você não vai ser um pintor só porque você tem boa vontade, você tem que se dedicar. Você não vai ser um bom motorista, você não vai ser um bom médico se você não se aplicar. A juventude é a quadra da formação. Numa live que a gente fez aqui no Intervalo Literário, eu e a Renata, eu falei de plasticidade. E agora eu descobri de onde que eu tirei isso, foi desse livro. Olha só, a plasticidade diminui com o tempo. Quem esbanjou a sua mocidade em divertimentos e frivolidades verá sua vida escoar-se na esterilidade, vazia, improdutiva e triste. Então a formação é dividida, né, entre a técnica e a personalidade. A técnica traz valor profissional, é o fazer, é o que você vai produzir. E também da personalidade, que é o valor humano, é o que você vai ser. E é o mais importante, né? Porque você se aplica, por exemplo, você se aplicar para ser alguma coisa já te exige uma virtude. Então, se você não tiver essa virtude, nem o técnico você consegue fazer bem. E o que é, então, a importância da formação da personalidade? É você realizar a razão que você recebeu com a sua existência. É realizar a si mesmo. Nascemos para fazer do nosso eu uma obra-prima de perfeição. E aquilo que nos faz feliz e nos dá paz não são as coisas que a gente produz, mas é no momento de solidão em que você olha para você mesmo, você vê que na sua alma tem mais virtude, mais força, mais santidade, que a sua alma é menos egoísta, menos desesperada, existe mais verdade e é mais generosa. Você não consegue educar se você não for culto nesse sentido. Quem educa deve ter valor humano para ofertar. A educação é um processo vital. É a comunicação de uma vida. O semelhante gera semelhante. Essa palavra vital aqui, ela não é banal. Presta bem atenção. A vida, a humanidade, aquilo que há de eterno, aquilo que há de bom, só é gerado nesse processo de educação. Não vem sozinho. E cada dia que a gente vive é um processo de educação que se faz. Cada ato, cada atitude, cada 24 horas que se fecham em volta de você, te marca de forma eterna. Ele vai dizer o seguinte: nós não somos feitos de cera. Não dá para remodelar. Nós fomos feitos de mármore. E as suas ações vão criando um sulco, vão criando uma valeta, um desenho que não se desfaz assim tão fácil. E aí, como um bom padre, ele vai falar de conversão. Mas, Bruna, eu fiz várias coisas erradas na minha vida e agora você está me dizendo que isso não muda, mas e a minha conversão? Então, a conversão não é o ideal. A conversão é o remédio. E você vai ter que lidar com essas marcas, né? Com esses defeitos da mármore até morrer. Ele diz o seguinte: cada dia que vivemos marca nossa alma. Nossas ações deixam rastros e elas não se apagam facilmente. A conversão não é o ideal, é o remédio. O ideal de uma vida humana é crescer para o alto, elegante como uma palmeira. E é por isso que nós devemos prestar atenção nessa questão da formação da personalidade. E aí, esse é o resumo que eu fiz da primeira parte aqui, da primeira palestra, do primeiro texto desse livro. E eu, de curiosidade, peguei um outro livro para eu dar uma olhada, que foi esse aqui, ó, Sobre a Educação dos Filhos e Outros Escritos, do Plutarco, também da Edições Quirion. E eu peguei esse livro porque, como essa questão de educação da personalidade tem a ver com a criança, né? Tem a ver com quanto mais jovem você é, mais tem a ver a questão da educação, da formação da personalidade. E aí eu olhei no sumário, e no sumário me chamou a atenção essa questão aqui. Se a virtude
pode ser ensinada. Porque nós estamos falando aqui de passar para outra pessoa não só a técnica, mas também aquilo que Plutarco vai chamar de virtude e aquilo que o Leonel falou, né, da formação da personalidade. E lá na página 147 desse livro, eu vi o seguinte. Ele é dividido assim. Se a virtude pode ser ensinada, aí tem um textinho 1, tem o textinho 2, o 3, só 3. E aí eu li só o 1, o 2, na verdade eu li mais, eu li o 3 também, só que não dá pra aprofundar. E aí o próximo texto é sobre a virtude moral, aí aqui eu me perdi, aqui eu já não consigo ler mais. Então eu voltei e me coloquei no meu lugar, né? E vou ler só aquilo que eu entendo. O que o Plutarco vai falar? A virtude pode ser ensinada ou não? Primeiro, o que ele chama de virtude? Prudência, justiça e um modo de vida honesto. Já combina bastante com o texto do Padre Leonel, né? Ele vai dizer o seguinte: se as profissões, ou seja, se a técnica é ensinada para ter algum proveito, ou seja, para ser bem feito, tem que ser ensinada, por que esperar que a vida virtuosa seja irracional, espontânea e isenta de engenho? Como pode a técnica ser exigida com mais estudo, com mais esmero do que a vida virtuosa? É como se fosse assim, não, uma pessoa virtuosa é um dom, ela recebe, ela cai do céu, faz download, igual Matrix. Dizer que a virtude não se ensina é o mesmo que dizer que ela não existe. Olha que loucura. Porque olha só, se você vai ter virtude porque alguém te passou, se você vai ser humano, se você vai ser cultivado para poder sair do estado de homem bárbaro, se você diz que não dá para ensinar, então ela nem existe, porque ela não brota. São ridículos os que negam que a arte da estratégia e a de dirigir um exército ocorre por sorte e a qualquer um sem necessidade de aprendizado. Eu já questionei várias vezes essa questão de dirigir o país sem ter estudo, dirigir uma cidade, de ser deputado, de ser vereador sem ter estudo. E sempre me dizem o seguinte: não, qualquer um tem o direito de se candidatar, mas não tem capacidade. Qual é a nossa maior preocupação com as crianças? Que elas tenham uma profissão, para que elas sejam mais ricas do que nós. Nesse livro do Plutarco, ele vai falar que muitas das coisas que a gente aprende, e eu já ouvi isso em várias outras coisas sobre educação de criança, até mesmo educação cristã, de que várias coisas boas que nós sabemos, que nós fazemos, é por costume. Então, você pegar uma criança e tentar explicar para ela todos os porquês de obedecer o pai, obedecer a mãe, obedecer a avó, pedir bênção, chamar de senhor, todas essas coisas que são assim, parecem apenas bobices de velho, na verdade vão formando na cabeça da criança, vão criando sulcos, ou seja, vai criando um caminho para que a razão depois venha captar a virtude. Consegue entender? Se uma criança é acostumada a pedir bênção aos avós, a obedecer o pai e a mãe, a falar baixo, a comer na hora que se fala, todas essas coisas, a sentar de forma ereta, a pegar a colher de forma correta, a falar a não falar palavrão, essas coisas vão por costume. Mas a cada dia nós estamos criando desenhos, caminhos no mármore que a gente vai ser quando for velho. Então, a virtude pode ser ensinada pelo costume. E ela é ensinada pelo costume. Nós levamos a igreja, a escola bíblica, oramos com as crianças, lemos a Bíblia. O quanto elas entendem a gente não sabe, mas são criados bons costumes. Enfim, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ensina a criança nos objetivos que você tem para ela e ela não se desviará desse caminho. Bem, fica aqui, então, uma pequena reflexão sobre educação, usando os livros, né, do Plutarco e do Padre Leonel Franco, das edições Kyrion, que eu dei uma olhada aqui na minha estante e resolvi conversar com vocês. Deixe o seu comentário, o seu like e me diz o que você acha desse livro, se vocês ficaram interessados, e eu vou tentar fazer
todas essas anotações porque eu quero estudar esse livro. Então eu estou lendo e anotando e aí eu venho aqui gravar para vocês. Não vou prometer, mas é uma vontade que eu tenho. Então vocês já estão acostumados comigo, as coisas mudam. E talvez esse seja o primeiro vídeo do Bruna Aleatória. Então até mais, gente. Um abraço. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos passar 2020 lendo.